Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Gostaria de chamar o pastor Paulo Capelletti, o Macarrão, para estar aqui com a gente, para participar do nosso culto. Paulo Capelletti trabalhou muito tempo na Missão Sena, no centro de São Paulo, na Cracolândia. Trabalhou com o resgate de prostitutas, homossexuais, de pessoas que estavam perdidas nas drogas. E depois desse período ele foi e montou a sua organização, hoje a Missão Sal, e tem trabalhado com várias frentes, principalmente com os travestis, também com drogados, com todo esse grupo de excluídos da sociedade. O Capelletti já é um irmão conhecido da igreja, já esteve com a gente esse ano, já é um missionário apoiado por essa igreja já há um bom tempo. E para nós é um privilégio, mais uma vez, estar recebendo o Macarrão com a gente aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. E continue, Senhor, fazendo, usando a vida do Paulo Capelletti. Pai, que o Senhor possa usá-lo como instrumento nas tuas mãos nessa noite. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, graça e paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Obrigado, Fera. Nós vamos ler um capítulo que fala do primeiro palmeirense que se converteu. Não, ainda não. Ainda não. Só se o Bahia e o Sport ganhar, aí sim. Mas é o encontro de um homem piedoso, Cornélio, com Pedro. E uma das coisas interessantes que eu vejo nesse texto é que existem algumas ações que a igreja deve tomar para ela poder ser resposta para o clamor do mundo. E eu acredito que nesse texto nós podemos ver 75 ações que nós vamos poder ter depois no final do culto para fazer a igreja ter uma atitude para sanar o clamor do mundo. Tá bom? Amanhã é feriado, não compraram minha passagem, então vocês ficam comigo. Ah, comprou? Ah, então graças a Deus, né? Uma guerra a menos vai se travar na terra. Então tá. E Cornélios, ele tem uma visão e Deus fala para ele mandar 2 homens buscar Pedro numa outra cidade. Se você for ver, a cidade só tem uma distância de 50 quilômetros entre uma e a outra, né? Então Pedro estava em Jope e Cornélio estava em Cesareia. Então era tudo à margem do mar Mediterrâneo, e ele escuta uma voz a 50 quilômetros de Pedro, falando assim, vai buscar Pedro. E Pedro, como corintiano que ele era, ele tem uma visão de um lençol descendo. E é claro, quem estava nesse lençol era a torcida do Palmeiras, que os impuros estavam no lençol, né? E lá Jesus, ele fala da seguinte forma: Pedro, come. Aí o Pedro falou, não, Senhor, o Senhor falou que coisas impuras a gente não pode comer, né? Por isso que o corintiano e o palmeirense tem uma discussão desgraçada desde aquela época, né? Então aí Jesus fala, não, como que você pode falar não para mim, porque fui eu que purifiquei? Então naquele momento o Palmeiras virou santo, né? O palmeirense virou santo. E aí Pedro ouve uma voz falando que vai chegar homens e que ele deveria de ir junto com eles. E esses homens fiel a Cornélio andaram 100 quilômetros para poder levar Pedro até lá. E aí Pedro, ele conta uma história e ele resume o evangelho. E é isso que eu queria dizer para você. Então, dessas ações que Pedro resume a vida de Jesus, nós queremos tirar ações que
são coerentes com uma igreja que vai responder o clamor do mundo. Amém? Então diz assim a Bíblia. Esta é a palavra, verso 36. Esta é a palavra que Deus ensinou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, depois que o João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba a remissão dos pecados. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar de novo aqui nessa igreja e de te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa eliminar toda a barreira de comunicação que existe entre nós. E que o Senhor possa falar ao nosso coração e ao coração da igreja. E que nós possamos sair daqui desafiados nessa noite a ter uma atitude em relação ao clamor do mundo. Que nós, Senhor, fomos criados e chamados para responder ao clamor desse mundo. No nome de Jesus. Amém. Então a primeira coisa que eu queria dizer desse texto é que Pedro ele está falando com Cornélios, e diante de Cornélios, um homem piedoso, que não conhecia a Deus, mas pelas suas ações, Deus o conhecia. E uma das coisas que acontece nesse texto é que nós vamos ver qual é a atitude que a igreja precisa ter e quais são as ferramentas que a igreja precisa ter para que ela possa de verdade estar respondendo o clamor do mundo. E aí Pedro, ele vai falar que Jesus de Nazaré, ele vem desde a Galiléia até Jerusalém, e ele fala das ações que Jesus teve, mas ele fala das ferramentas que Jesus foi instruído e também foi o executor dessas ferramentas. E uma das coisas que Pedro diz, ele fala que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. E uma das coisas que nós precisamos entender, se Jesus é o nosso modelo, e se nós formos forçados e modelados para que nós possamos ser iguais a Jesus, então todas as atitudes que Jesus teve, ou todas as ações que Jesus teve, nós precisamos ter como igreja do Senhor. Porque a igreja não é um ajuntamento de pessoas que vêm fazer festa. A igreja é um ajuntamento de discípulos que querem fazer a vontade de Deus. Não tem igreja sem discípulo. E uma das coisas que nós precisamos entender é que ser discípulo é algo totalmente diferente de um ajuntamento onde as pessoas podem se encontrar e ser felizes, e mostrar as suas roupas novas e a sua felicidade de estar no meio do povo. Mas uma das coisas que Pedro enfatiza muito é que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E eu acho que tem um equívoco muito grande na igreja hoje, por ela não saber o que de verdade é estar cheia do Espírito Santo. O cristão em si, ele tem uma dificuldade tremenda de não saber quando é que ele está cheio do Espírito Santo. E uma das coisas que nós precisamos entender, para que a gente possa responder o clamor do mundo, é saber se eu e você estamos cheios do Espírito Santo.
como Jesus estava. Porque através de estar cheio do Espírito Santo, nós vamos fazer a obra que Ele quer. E a Bíblia deixa muito claro lá em João 20, 21, que Jesus ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu estou enviando vocês ao mundo. Ou seja, Jesus não enviou você para o céu quando você aceitou Jesus. Jesus enviou você para o mundo. Então, muitas vezes nós queremos proteger tanto as pessoas do mundo, mas Jesus mesmo enviou seus discípulos ao mundo. E muitas vezes nós temos tanta dificuldade que nós queremos proteger tanto os nossos filhos, que nós achamos que se nós trouxermos todos os dias eles na igreja, não estou falando que a igreja não é boa, eu estou falando que nós temos uma concepção, se nós trouxermos os nossos filhos todos os dias para a igreja, ele vai ser um bom menino, ele vai andar direito, mas não é suficiente. Não é suficiente para uma vida de discípulo andar, ser honesto, ser justo, ter moral, ter trabalho, ir para casa, viver uma vida linda com a esposa, que não tem problema. Quem não tem problema com a esposa, levanta a primeira mão, né? Ou então atira a primeira pedra. Mas é o ideal que nós corremos atrás de uma vida normal, de uma vida que nós achamos que é normal. Ir para o trabalho, ser honesto no trabalho, não defraudar ninguém, não roubar ninguém, não mentir. Isso tudo faz parte da vida cristã, é a moral cristã. Vale a pena viver desse jeito? Não estou falando que não vale, vale a pena viver assim. Mas é o cotidiano seu e meu, é um cotidiano que nós vivemos. Você vai para o trabalho, depois do trabalho você vai para a faculdade, depois da faculdade você chega em casa, sua mulher está dormindo, briga com você, você dorme de costas para ela, amanhã cedo você levanta, você vai estar feliz de novo, e você vai trabalhar de novo, e aí chega no sábado, ou no domingo, ou na sexta-feira de conferência missionária, você vem, alguns não vêm, outros vêm, mas no domingo a igreja está cheia, porque já virou costume, nós vamos à igreja de domingo, e aí se torna uma tríade da felicidade, que é casa, trabalho e igreja, e você acha que assim você está consumando sua vida cristã, e é isso que nós vivemos. E eu quero dizer para você que um homem cheio do Espírito Santo, ou uma mulher do Espírito Santo, não basta, isso não é suficiente para a tua vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai se conformar com essa vida de casa, trabalho, família, família, casa, igreja. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai estar incompreensível ao mundo e também não conformada com tudo que está acontecendo ao redor da sua vida. Está muito confortável, está tudo normal. Hoje mesmo eu tive uma experiência que eu falei até para o Duda e para a Késia. Falei, como a vida abastada acostuma rápido. Me colocaram no hotel, fiquei feliz. Aí eu até falei para o Nivaldo, acho que agora eu vou só pedir hotel. Então você vai se conformando com as coisas boas que a vida pode oferecer. Mas isso não é suficiente. É errado colocar um missionário no hotel? Eu não sei. Mas é errado um missionário passar 10 anos da vida dele com o telhado furado e jorrando água na cabeça dele. Isso é errado. Mas uma das coisas que eu quero falar para você é que nós não podemos nos conformar com as ações que o mundo tem. E uma das coisas que vai detectar se você está cheio ou não do Espírito Santo, não é a conformidade da tua vida. Não é suficiente para um cristão cheio do Espírito Santo ter uma vida normal. Eu tenho vida normal, você tem vida anormal. A minha casa é aberta, os meus filhos estão lá, eu passei uma semana fora, minha mulher está lá. E quando eu chegar, eu sei que vai ter um cara que vai falar assim para mim, cuidei da tua esposa. Ele só matou 3, mas da minha família ele cuida. Aí você pode pensar da seguinte forma, não, isso é anormal. Não, não é anormal. Isso é o normal do cristianismo, porque o cristianismo faz com que a gente pense que o evangelho não é correr o risco de viver uma vida boa, mas é correr o risco de morrer. Se não correr o risco de morrer, não pode ser evangelho.
Então, quando nós estamos na nossa vida do cotidiano, é boa, é cristã, mas não é suficiente. Não é suficiente para a nossa vida. Nós precisamos de algo mais, porque o Espírito Santo que está em nós, Ele quer que nós façamos algo mais, porque Ele quer testemunhar do Cristo, e por isso Ele habita em nós. Ele é o Deus que vai nos mover ao mundo, é o Deus que vai nos mover às pessoas, é o Deus que vai nos mover para resolver problemas, é o Deus que vai nos levar à santidade, é o Deus que vai nos levar a ter uma relação profunda com o outro, é o Deus que vai nos levar a ver o mundo diferente e tentar solucionar os problemas. Nesse semestre eu ouvi um homem chamado Ziel Machado, que eu achei super interessante o que ele disse, e eu quero repetir aqui. Ele falou da seguinte forma: todo mundo acha que ser fiel no pouco, Deus vai te dar o muito, acha que é prosperidade. Mas ele falou que o contexto daquele negócio é: se você for fiel no pouco dos problemas, Deus vai te colocar nos muitos problemas. E eu vejo que a obra do Espírito Santo é assim, porque eu vejo isso na vida da missão, na vida de outros missionários, eu vejo isso. Porque quando ele vai sendo fiel no pouco, os problemas que as pessoas vêm trazendo a ele, quando você vai ver, você está imbuído num monte de problema que muitas vezes você se sente incapacitado de resolver. Mas isso é a obra do Espírito Santo, ser fiel no pouco, e Deus vai te colocar no muito. E eu sou feliz porque eu tenho um monte de problema. Quando ele falou isso, eu falei: pô, eu estou cheio do Espírito Santo, não é possível. E eu não sabia. E é algo que nós precisamos entender, que ser cheio do Espírito Santo não é não ter problemas. Ser cheio do Espírito Santo é ter problemas, porque a nossa sociedade, com essa desigualdade toda, nós precisávamos ter responsabilidade e preocupações com as pessoas que estão morrendo. As pessoas estão morrendo. Quando eu comecei a obra missionária, ou quando eu comecei a ser missionário, a cada minuto morria 55 mil pessoas. Hoje deve estar em 75 ou 80 mil pessoas morrendo cada minuto. E muitas vezes nós não nos preocupamos, porque não foi atingido. Nós não fomos atingidos nessa guerra violenta, nós não estamos sendo atingidos. Então para nós está tudo bem. E como o mundo virou individualista, e como o mundo virou egoísta, não tem problema nenhum. Se o vizinho está morrendo, é ele que está morrendo, mas Deus está me abençoando. Você já viu aquele negócio? Que vem um carro, bate na sua traseira, bate na traseira do outro, morre uns 10, e aí você fala assim: mas Deus me abençoou? Nossa, roubaram todo mundo em volta, menos eu, mas Deus me abençoou. Você não se preocupa com ninguém que foi roubado, porque você não foi atingido. Mas o Espírito Santo tem que nos envolver nos problemas sociais, econômicos, políticos que nós temos. Jesus, ele foi morto por causa de uma situação injusta e por causa da parte religiosa. Jesus não foi morto porque ele estava tudo certinho, fazendo coisinhas bonitinhas. É porque ele confrontava as pessoas que tinham o poder. Por quê? Porque ele estava vazio do Espírito Santo? Não, porque ele se preocupava com a vida. Por isso que ele fala: eu sou a verdade e a vida. Porque ele quer dar vida para o ser humano. E a igreja cheia do Espírito Santo, ela precisa ter responsabilidade com a vida da cidade, e com a vida com aqueles que clamam, com aqueles que são indefesos da sociedade, porque não tem ninguém para defendê-los. E uma das coisas que eu vejo na marginalidade da nossa cidade, ou de qualquer cidade, porque eu já estou indo para a 3ª cidade trabalhando com marginais, eu vejo que ninguém os defende. Por que ninguém os defende? Primeiro, porque não vem. Primeiro, porque passam a ser paisagem. Segundo, é porque nós não queremos ver o sofrimento. Nós nos afastamos do sofrimento, nós nos afastamos dos problemas. Nós achamos que os problemas tem que ser de ordem política ou social para resolver. Nós já temos o nosso problema, nós não podemos resolver. Mas não é assim. Estar cheio do Espírito Santo é se envolver no problema para Deus te dar mais problemas. E uma das coisas é certa: se você começar a ouvir a voz e o clamor
do mundo, ou da sociedade, ou da cidade, você não vai conseguir ficar parado, porque quem faz você ouvir é Deus, porque Deus ouve primeiro. Foi isso que nós falamos sexta-feira. Deus ouve primeiro, e por isso Ele mobiliza homens. E um homem cheio do Espírito Santo é o homem que o Espírito Santo vai falar para a igreja: separai para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra com eles. E você acha que foi tudo bonitinho? Você acha que foi tudo certo? A primeira viagem foi maravilhosa, resolveram poucos problemas, mas depois chegaram numa cidade que foram apedrejados, quase morto, tiveram que descer pela cesta, navios quase naufragando, morte, fome, sede. É isso que ele fala. Jejum às vezes, temor por dentro, medo por fora. É isso que ele diz. E esse homem era cheio do Espírito Santo. E muitas vezes, quando nós passamos problemas na igreja ou em qualquer lugar, a igreja qualifica como pecado. Ih, deve ter algum problema aí, ó. O cara deve estar em pecado. Está trazendo muita gente com problema. Não pode, porque aqui é o reduto da proteção divina. Aqui não pode ser reduto de proteção. Aqui tem que ser o local de fomentar soluções para a sociedade e para o mundo. A igreja que são igrejas de discípulos tem que ser igreja que vai fomentar soluções, porque o Espírito Santo clama por homens e mulheres que estão cheios dele para poder fazer a diferença. Ser cheio do Espírito Santo não significa estar com borboletinha na barriga e falando em línguas. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter compaixão como Jesus teve. E ele teve atitudes de comer com pessoas, alimentar pessoas. Estar cheio do Espírito Santo é a procura também da centésima ovelha. Ser cheio do Espírito Santo é ser como o pai, sentado na porta, esperando o filho pródigo chegar. Ser cheio do Espírito Santo também é varrer a casa para procurar aquela dracma perdida. Ser cheio do Espírito Santo é ver o tesouro, vender tudo o que tem, os campos todos, para poder comprar algo. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente estar tendo êxtases na nossa vida, mas ser cheio do Espírito Santo é ter ações em relação aos outros que sofrem. Não dá para falar que não é diferente, porque quando Jesus falou lá em Lucas 4,18 que ele estava sendo cheio do Espírito Santo, ele falou qual é a função dele. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para eu ficar sentado em berço esplêndido, esperando a minha volta. Não é isso que está escrito lá? Ah, não, né? Mas para libertar cativos, quem vai libertar cativo vai ter problema, meu irmão. Não vai ter dificuldade, porque vai libertar cativo. E para libertar cativo tem que se envolver com um monte de coisa. Não dá para libertar uma pessoa só falando para ela: eu vou orar por você, viu? Não estou falando que oração é ruim. Eu estou falando que não dá para ficar só em oração. Porque essa é a segunda coisa que eu quero falar de uma pessoa cheia do Espírito Santo. É a pessoa que sabe ouvir a voz de Deus e as respostas de Deus na oração. Deus não é um balconista que vai responder todas as suas orações do jeito que você quer. Ah, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ah, me dá isso aqui também. E Deus está lá na prateleira pegando para você e pondo no balcão para você levar embora. Deus não é esse cara. Mas Deus, ele se faz ouvir. E quando você ora, ele está falando o que foi falado hoje de manhã. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E se você for ver nos dois textos que aparece isso, depois que os discípulos oraram dessa forma, Jesus só falou da seguinte forma: então vão. É isso. E nós ficamos muitas vezes tentando elaborar estratégias e tudo mais. Mas um homem cheio de Espírito Santo, ele sabe que a resposta do problema é ele mesmo. Porque Jesus, ele falou assim: ora aí, meu, uma oração de 2 segundos, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Aí todo mundo dobrou o joelho, aí orou, numa igreja de ar-condicionado, porque Jesus estava nisso, né? Numa igreja com ar-condicionado, tudo bonitinho, e ele falando esse negócio, aí todo mundo dobrou o joelho, os discípulos oraram, Senhor, manda trabalhadores para a sua seara. Depois que terminou, Jesus olhou e falou assim, gente, vamos desligar o ar-condicionado, vão sair todo mundo. Vai você, porque um homem cheio do Espírito Santo, ele sabe que ele é a solução do problema. Não estou falando aqui sobre humanidade, não estou falando aqui sobre humanismo, eu estou falando sobre o homem cheio do Espírito Santo. Ele se torna a resposta para o clamor do mundo, ele se torna a resposta para a sociedade, ele se torna a resposta para a política corrupta, ele se torna a resposta para a educação que não funciona, ele se torna a resposta para os mendigos, para os pobres, para os famintos. Ele se constrange em sentar em mesas de abastados, enquanto os famintos comem as migalhas das mesas que caem. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não se conforma em ter uma vida abastada, porque ele sabe que a multidão está passando fome. Esse é um homem cheio do Espírito Santo, que ele vai querer resolver os problemas, porque ele não se conforma com esse mundo. Então, na igreja do discípulo de Jesus, aonde eles se encontram, não pode ter abastados e famintos, mas o que precisa ter são pessoas cheias do Espírito Santo, porque vai levar a atitudes que vão transformar uma sociedade, uma economia e uma política. E se transformar, ela vai ser feliz, porque nós temos que defender a vida, nós não temos que defender a morte, nós não temos que defender divisões, mas nós temos que defender a vida das pessoas. A vida delas são mais importante do que a própria pessoa. Dietrich Bonhoeffer, ele diz no seu livro, O Discípulo, que você poderia ler, O Discipulado, ele fala da seguinte forma, é um homem que está começando a ser estudado, e não sei quantos aqui já leram a biografia dele, mas ele tem um livro chamado Discipulado, e que é da Sinodal. Ele fala da seguinte forma, discípulo sem cruz não é discípulo, e discípulo sem sofrimento, ele quer ser maior do que o seu Senhor. E eu acho que nós estamos vivendo isso ultimamente, porque nós não queremos sofrer, e se nós não sofremos, nós queremos ser maior do que Ele. Nós não podemos ser maior do que o Cristo, meus irmãos. E o Cristo, Ele chama a gente para sofrer, porque assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E Jesus, Ele só morreu na cruz, gente. Eu não senti nada, porque foi Ele mesmo. Mas Ele manda você pegar a sua cruz e segui-lo, e negar-se a si mesmo. É algo que o homem cheio do Espírito Santo vai fazer, porque ele sabe que quando ele morrer, muitos vão viver, porque é isso que ele fala, a semente tem que cair na terra, morrer, para dar muitos frutos. E é claro que o homem cheio do Espírito Santo, ele vai começar com pouco, mas depois vai vir muito problema para ele resolver. O problema da humanidade estava na cruz, o problema de toda a humanidade estava na cruz. Jesus começou com 12, mas ele morreu com a humanidade toda sobre os seus ombros. Nós também precisamos copiá-lo nessa situação. Ah, mas eu não sou o Cristo. Não estou falando para você ser o Cristo, eu estou falando para você seguir o Cristo. E para seguir o Cristo, você tem que ter as atitudes dele. Ah, nós não podemos salvar o mundo. Não estou falando para você salvar o mundo, mas eu estou falando para você salvar alguns que estão ao seu redor morrendo. É algo que você precisa entender. E outro dia, para defender a vida, eu levei uma adolescente no hospital, deixei ela porque eu tinha que fazer algumas coisas de manhã, voltei na hora do almoço para levar uma marmitinha para ela, ela não tinha sido atendida ainda. Não sei se aqui em Maringá é assim também, mas aí eu voltei à tarde, falei, você não foi atendida ainda? 8 horas que você está aqui? Não fui. Falei, eu vou correr lá, volto, e aí a gente vai fazer um movimento aqui, beleza? Ela falou, beleza. E aí eu cheguei, comecei a perguntar para o guarda, onde está o médico? E o guarda não me deixou entrar para ver se tinha médico. A recepcionista me impediu de passar a catraca. Falei, tem alguma coisa errada.
Já são 10 horas. No Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a criança tem que ter prioridade à saúde. E ela é uma adolescente, ela precisa de saúde. Ela está queimando em febre, já fazem 10 horas. Eu acho que nós já estamos muito pacientes. Aí eu parei na frente de 300 pessoas dentro do hospital e falei: gente, vocês estão aqui desde manhã, vocês não têm atitude nenhuma, vocês vão ficar aí como nada. É a sua saúde que está em jogo. Vamos fazer um abaixo-assinado. Peguei papel da prefeitura, peguei caneta da recepcionista, tirei folha da impressora, falei: não, vamos fazer um abaixo-assinado aqui. Vou chamar a polícia, vou chamar a rádio. E eu liguei para a rádio, liguei para o jornal, liguei para a televisão, liguei para um monte de gente. Quem apareceu lá? A rádio, o jornal, um deputado e um vereador. E aí eu saí na rua. Quando eu saí na rua, os médicos estavam tomando café do outro lado da padaria. E quando o jornal veio com a filmagem e tudo, eu falei: olha lá, está lá, ó, tomando café, enquanto o povo está tudo aqui, ó. Eles foram feitos para servir e eles não estão servindo. E aí eles correram, e quando eles estavam correndo para filmar, os médicos correram para dentro do hospital. Aí eu corri para dentro do hospital, entrei e falei assim: onde vocês estavam até essa hora? Nós pagamos o salário de vocês e vocês não fazem nada. Em meia hora minha filha estava fora do hospital. Nós temos que ter coragem. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo vão estar lotadas de coragem. E eu quero dizer para você que coragem é ter medo de não agradar a Deus, é ter medo de não defender vida. Coragem é ter medo de olhar uma pessoa sofrendo e ter medo de deixar de ajudá-la, porque isso é estar cheios do Espírito Santo. Não se preocupar só com a sua vida abastada, ou com essa tríade da felicidade: casa, igreja, trabalho, mas é se preocupar com o outro, com aquele que sofre, com aquele que tem dificuldade. Estar cheio do Espírito Santo é algo maravilhoso para o ser humano e para as pessoas que ainda confessam a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Nós precisamos buscar sim estar cheio do Espírito Santo, porque Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo. É isso que ele fala. Nós temos que estar sempre buscando. Mas é só ler e orar a Bíblia. Não estou falando isso, crente. Eu estou falando que enquanto você anda e ajuda e vê e discerne a cidade, e discerne seu tempo, você não se conforma, e não se conformando, Deus vai falar para você: ajuda. E aí você vai andando e vai se esvaziando, e quanto você vai se esvaziando, Ele vai enchendo. E quanto mais você vai se esvaziando, mais Ele te enche, ao ponto de você deitar na cama e falar: pô, hoje foi diferente, porque hoje eu vi pessoas sendo salvas. Talvez a gente não vá salvar para a eternidade, mas nós podemos salvar a vida dela nessa terra. Não, mas a gente trabalha com alma. Tá bom, então vai trabalhar no cemitério, cara, porque eu trabalho com gente. Tem gente que faz uma separação tremenda entre alma e corpo. Não existe isso, é pessoa. Quando Paulo fala sobre alma, sobre espírito, ele está falando: não, é mais uma pessoa que está aí. Ele não está dividindo o corpo, que a gente precisa cuidar. Não, a gente precisa cuidar de tudo. Quem cuida só de corpo é necrotério, quem cuida de alma é cemitério. A igreja cuida dos dois. Por isso ela chama igreja. Ela cuida dos vivos, porque dos mortos o Deus já tem o seu julgamento. É uma das coisas que nós precisamos entender. Se tem pessoas sofrendo no hospital, nós precisamos estar lá. Se tem pessoas passando mal na escola, nós precisamos estar lá. Nós precisamos dar resposta para essa situação. Não podemos esperar mais para falar que estamos cheios. Nós estamos cheios da banalidade, aonde nós não vemos mais milagre. Sabe por que nós não vemos mais milagres? Porque nós não nos colocamos à disposição para estar cheio do Espírito Santo. Quando nos colocamos, Deus vai usar a sua vida para ser um milagre para os gritos dos sofridos e dos abandonados. Esse é o milagre que o Senhor quer fazer na sua vida: ser cheio do Espírito Santo.
Então essa é a primeira das 75 que eu queria falar. E depois ele vai falar da seguinte forma: e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Está aí a ação de quem tem a qualidade de estar cheio. Ele vai ter poder, mas não vai ter poder para ter domínio, não vai ter poder para oprimir, ele não vai ter poder para mandar, ele vai ter poder para fazer o bem. É só esse poder que o Espírito Santo vai dar, poder para fazer o bem. É algo que a gente precisa aprender de novo, gente, porque nós não fazemos o bem. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo nesse texto é que Jesus fez tanto o bem de Jerusalém, ou da Galileia até Jerusalém, que a sociedade não suportou o bem. A sociedade religiosa, a sociedade política, a sociedade humana não suportou o bem de Jesus. Jesus, ele fez o bem a todos. Lógico que não todo o mundo, mas ele fez o bem por onde passou. E essa é a marca que um discípulo que o negou, que um discípulo que muitas vezes quis mandar fogo do céu, que um discípulo que um dia teve medo no barco, ele pôde ver, por onde ele passou, eu vi, ele fez o bem. Por onde ele passou, ele fez o bem. É a marca do homem e da mulher e da igreja cheia do Espírito Santo. Ele fez o bem. E aí eu fico me questionando na minha vida mesmo, quando eu for para outra cidade, quando as pessoas falarem de mim, elas vão falar: esse cara passou por aqui também, mas ele fez o bem. Eu gostaria muito que as pessoas, por onde eu passar, elas pudessem experimentar a bondade de Deus, porque Jesus, ele veio da Galileia a Jerusalém, e os discípulos viram, testemunharam do bem que esse homem, Deus, praticou. Ele fez o bem. Uma qualidade profunda hoje, que está esquecida, de um homem cheio e de uma mulher cheia do Espírito Santo. É fazer o bem, é tratar bem. E parece que Paulo fala para Timóteo: olha, você cuida de você, mas tenha como tratar do homem. No trato, seja compassivo, misericordioso, e no trato com as pessoas, cuida para tratar bem. E o exemplo que Jesus nos dá como discípulo de Jesus, é que eu e você fomos chamados para fazer o bem, ninguém mais. E sabe o que vai acontecer se nós começarmos a fazer o bem? Porque nós queremos estar cheios do Espírito Santo, amém? Amém. Nós estamos querendo ser cheios do Espírito Santo, e o sinal tem que ser a bondade, e o sinal tem que ser o bem, fazer o bem. Assim como a sociedade não suportou o bem que aquele Deus homem estava fazendo, a sociedade de Maringá, a sociedade do Paraná, a sociedade do Brasil não vai suportar se você decidir fazer o bem. Ninguém vai suportar a bondade que você vai fazer. E é uma das coisas que nós temos que entender. A sociedade não suportou o bem que Jesus estava fazendo e o matou, e o pendurou no madeiro. É isso que a Bíblia diz. Não suportou a bondade e o matou e o pendurou no madeiro. Os homens o mataram. Nós o matamos como deixamos de fazer o bem para uma pessoa. Nós crucificamos o Cristo de novo quando nós não fazemos o bem para outro. Nós crucificamos aos outros que estão precisando da bondade quando nós não fazemos o bem para o outro. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, o sinal tem que ser fazer o bem. Não dá para não fazer o bem para os outros enquanto os outros sofrem. E muitas vezes nós qualificamos as pessoas só para não fazer o bem. E é isso que eu já falei. O cara vem sofrendo, ele vem tendo as suas dificuldades, as suas fraquezas, e nós qualificamos as fraquezas como pecado para não ajudá-los.
Mas se a gente for interpretar o Novo Testamento, nós vamos perceber que as fraquezas que os irmãos têm são o nosso ministério. Se a fraqueza que a humanidade tem, aí está o nosso ministério. É na fraqueza do homem que se revela o ministério que eu tenho, que é fazer o bem. Não tem jeito. Mas a sociedade não vai suportar. Sabe o que vai acontecer? A sociedade vai nos matar e vai nos pendurar no madeiro, se nós não pararmos de fazer o bem. E aí, o que acontece com isso? Um homem cheio do Espírito Santo, a sociedade quer colocá-lo para fora da humanidade, para fora do mundo, e é isso. Só dá para pôr para fora da humanidade ou para fora do mundo quando nós morremos. Quando nós morremos, nós somos colocados para fora do mundo, porque as pessoas nos mataram. E assim nós somos colocados para fora do mundo. É algo que nós corremos o risco todos os dias, se nós formos fazer o bem. Se nós formos fazer o bem, nós vamos correr o risco. Nesse tempo passado, alguns meses atrás, roubaram a nossa Kombi de frente da favela que nós trabalhamos. E as meninas me ligaram desesperadas. Macarrão, roubaram a nossa Kombi. E agora, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu perguntei para elas, foi furto ou foi roubo? Eu falei assim, não, furtaram, a gente estava fora, não sei o quê. Eu falei, então tá, vocês estão bem? Nós estamos bem. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou orar para Deus converter o ladrão. Porque é isso que eu tenho que fazer. Porque quem faz o bem, valoriza o homem, valoriza a humanidade. E as coisas... são ferramentas que nós vamos usar para abençoar pessoas. Se nós não temos a ferramenta, vamos articular de outra forma para poder continuar abençoando pessoas. Deus não chamou você para ser abençoado. Deus chamou você para ser bênção para as nações. E toda a ferramenta, instrumento, seja ele dinheiro, casa, carro, tem que estar à disposição do serviço do Senhor. Então, quando elas chegaram, orei por elas, e aí nós dobramos o joelho e oramos pelos garotos que tinham roubado. Depois de alguns dias acharam a Kombi toda limpa e deu perda total. Então PT é perda total. Dá para entender? Pelo menos é o que está escrito. PT é perda total, quadrilha montada. Mas assim, eu fiquei pensando, falei, pô, deu PT, está igual ao nosso país. Perda total. Mas tudo bem, isso aí é. Mas aí os guardas todos em volta, nós não conseguimos pegar o ladrão. Eu pensando, graças a Deus, porque se pegasse ia bater, ia matar. Ainda bem que não pegou. Um assassinato a menos é o que acontece. E aí os guardas falam, pô, a gente queria pegar, a gente queria... Eu não queria, eu só queria achar a Kombi, mas como achou, mas deu PT, então não posso fazer nada, vamos embora. Depois de uma semana roubaram o meu carro, minha mulher liga, roubaram o nosso carro, mesma coisa, mexeram com você, machucaram você, não, então chega, vamos orar. E os meninos da minha casa já estavam assim, não, vamos quebrar as pernas dele, vamos atrás, roubar, quebrar a cara, matar, vamos enfiar a faca. Eu falei, não, cara, isso não é evangelho. Como é que é esse negócio? Qual é o valor que nós estamos dando para a sua vida, que você era bandido, ladrão, roubava? Como é que pode? Tem que mudar essa cultura, essa visão errada do ser humano. Eles estão roubando porque eles precisam de dinheiro para usar, para fazer alguma coisa. E se Deus nos deu, nos emprestou para uso dele. E agora a gente vai precisar fazer. E minha mulher, ela é pentecostalzona, né? Assim, tá. E ela tem aquelas coisas de pentecostal. Ela olhou para mim e falou assim, bem, o que Deus está querendo falar? Aí eu pensei e falei assim, bom, Deus está querendo falar que só vai renovar a frota. É mais nada. Porque nós estamos fazendo o bem. Não dá para Deus deixar o milagre parar. Na outra semana, uma igreja faz
uma feijoada e outra igreja faz um estrogonofe, lá no Rio de Janeiro. E eu trago uma Kombi inteirinha do Rio de Janeiro. Na outra semana vou pregar num outro lugar e eu falo sobre as coisas e sobre as pessoas. O pastor vai lá em cima e fala assim: vou te dar um carro. Eu nem acreditei, fiquei mudo, gelado, branco, porque quem trabalha em dar, ele não consegue receber direito. É incrível isso. Você fica até abismado: poxa, estão fazendo alguma coisa por mim. E aí ele tinha 5 carros: uma Captiva, uma Doblô, um C3, um Palio e um Uno. Aí, lógico, eu pensei na Captiva. O cara vai me dar uma Captiva, amor. Eu vou embora de Captiva. Aí ele me deu o Palio. Eu olhei para ele e falei assim: pô, cara, eu pensei que você ia ser misericordioso. Você me deu o Palio, cara. Pensei que era uma Captiva. Aí eu falei: não, Macarrão, eu orei e eu achei que se eu te desse a Captiva, eu ia amaldiçoar você. Tem bênção que vira maldição. Eu falei: é verdade. Eu não ia conseguir pagar o seguro dela, eu não ia conseguir colocar gasolina, eu não ia conseguir pagar o resto do carro que devia. Eu falei: então, eu estou satisfeito com o Palio. Mas quando nós começamos a fazer o bem, irmãos, Deus tem a possibilidade de cada vez mais te capacitar para que essa bondade continue jorrando de você. Porque rios de águas vivas vão correr de você. Por quê? Porque Deus quer transformar a situação e a vida das pessoas. Ah, por que está jorrando águas vivas em mim? Não é porque você está feliz, é porque você é a fonte da vida para as outras pessoas. É isso que você precisa entender. Homens cheios e mulheres cheias do Espírito Santo vão fazer bondade, vão fazer o bem, e Deus vai continuar enchendo até jorrar vida para os outros que precisam de vida e de sustentação da alma, e também sedentos por Deus. É isso que nós precisamos entender, fazer o bem. Uma outra coisa que me chama a atenção, que é a atitude de Deus. Nós temos atitudes nossas, mas tem a atitude de Deus também. Porque quando os homens não suportaram a bondade de Jesus, eles o mataram, colocaram para fora, achavam que tudo ia estar resolvido matando esse Cristo, que estava indo contra a política da época, que estava indo contra a opressão da época, que estava libertando pessoas, que estava curando pessoas, que estava ajudando os famintos a ter comida, aqueles que estavam nus, que poderiam receber roupas. 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram. E ele começou a dar todas as coisas. E aí a sociedade põe ele para fora porque não quer problema. E a atitude de Deus para quem faz o bem é ressuscitá-lo. E aí Deus ressuscita o Cristo, como Pedro fala. Mas Deus o ressuscitou. Ou seja, a humanidade colocou para fora, sem possibilidade nenhuma de viver e continuar fazendo a bondade. Mas Deus, pela sua misericórdia, traz Jesus de volta para dar uma nova chance para a sociedade entendê-la e entender a eternidade, ao ponto de nós começarmos aqui ter atitudes de bondade como vai ter lá no céu. E é isso que Pedro está falando. Os homens o mataram, mas Deus, pela sua misericórdia, porque Ele queria que a bondade continuasse na terra, Ele ressuscitou Jesus. Que esse bem continuou fazendo, Ele continuou fazendo bem. Mas como Ele continua fazendo bem quando Ele ressuscita e vai embora? É porque Ele deixa discípulos para fazer e dar continuidade na bondade, na terra e na humanidade. É isso que Pedro está falando. Eu sou testemunha dessas coisas. Eu comi e bebi com Ele depois da ressurreição. Eu quero fazer o bem também. Fazer o bem vai mudar o mundo e vai ser resposta para o clamor que o mundo tem. E muitas vezes nós esquecemos de fazer o bem. E eu quero terminar aqui falando para você e desafiando você, que Deus ressuscitou Jesus porque Ele queria que a bondade de Deus voltasse para a terra. E a bondade de Deus são as expressões que você tem com o outro, não importa qual seja. Eu quero falar aqui também que nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar a sociedade,
nós não vamos mudar. Mas se eu e você decidimos nessa noite fazer o bem para alguém, nós vamos mudar aquela pessoa, porque ela vai até estranhar. Você já fez o bem para alguém? Uma senhora que está saindo do supermercado, você fala assim, sem querer, você fala assim, deixa eu levar a sacola para a senhora. Mas peraí, você está querendo carregar a sacola para mim por quê? Vai me roubar? É isso que ela pensa. Não, pode deixar, está pesado. Mas ela vai assim, ó, a velhinha vai assim, mas não deixa ajudar. Por quê? Porque ela tem medo de outro fazer o bem, porque ela não acredita. A humanidade já não acredita mais na bondade. Mas se você vai atrás, não, eu posso te ajudar, eu levo. Eu vou confiar só um pouquinho, hein? Leva uma mala, a outra eu levo. Aí vai andando metade, ela fala, não, leva as duas, já confiei em você. Aí você chega na casa dela, põe a sacola na casa, Deus abençoe. Aí ela fala, mas por que você está fazendo isso? Porque eu decidi fazer o bem. Só isso. Mas você é crente? É isso que ela vai falar. Tu é crente? Aí você fala assim, eu sou crente. Puxa, ainda bem eu encontrei um filho de Deus para me ajudar. É isso que ela vai fazer. Você já parou o carro, freou o carro, uma pessoa empurrando o carro para o posto de gasolina, você para e fala assim, vamos aí, gente. Aí o cara olha e fala, mas por que você está me ajudando? Pode deixar, eu empurro sozinho. Não, eu quero te ajudar. Aí você chega no posto, junto com ele, tudo bem, está precisando de mais alguma coisa? Ele fica olhando assim, não acredito. Ele vai falar isso, não acredito. Não pode acreditar. Tem gente que quer fazer o bem nessa terra. E esse bem é a personalização do Cristo que ressuscitou. Esse bem que você precisa fazer é a personalização do Cristo. A sociedade não pode, talvez não mude, mas muitas pessoas, se nós aqui, que estamos aqui num bocadinho de gente, decidimos fazer o bem. Eu não estou pedindo aqui para você fazer o bem todo dia, porque é difícil, né? Fazer o bem todo dia enche também, né? Vira rotina, e aí você perde o gosto. Não estou falando isso, estou falando para você, eu estou desafiando você a ser missionário na sua cidade e responder o clamor da cidade. 1 hora por dia você vai fazer o bem. Não estou pedindo mais. É 1 hora por dia, para você não virar rotina, ficar chato e tal. 1 hora. Você tem a agenda cheia de espaço vazio, porque a gente sempre fala, poxa, minha agenda está lotada, mas você vai ver, está cheio de tempo lá. Você fica assistindo novela, você vai fazer o que com a novela? Você já sabe o fim dela, todo mundo vai se dar bem. Por que assiste? Tira esse tempinho da novela e vai ver, vai fazer outra, vai assistir Seu Jorge. Está louco da cabeça? Não dá para assistir Seu Jorge. Meu, é imbecilidade. Está perdendo tempo. Tira essa horinha do Seu Jorge e vai fazer o bem para alguém. Fica na estratégia do supermercado, na porta. A hora que você vê a velhinha, você ataca ela. Vou fazer o bem para a senhora. Eu quero falar para você que esse é um movimento que eu gostaria de deixar em todas as igrejas. 1 hora de bondade por dia. E eu comecei na minha comunidade em São Paulo isso. E eu cobro de toda a comunidade que eles façam 1 hora por dia, ou por semana de bondade. 1 hora por semana, não é 1 hora por dia. Olha só, está mais fácil ainda, né? E eu cobro do pessoal da minha casa, já fez 1 hora de bondade na semana? Eles ficam contando, meu, está acabando a semana, o Macarrão vai perguntar se eu já fiz a bondade, eu tenho que sair que nem doido procurando alguém para fazer bondade. E quando eu viajo então eles estão felizes, porque eles não precisam falar que fez ou não fez. Hoje eu estava no Facebook aberto conversando com a minha mulher, entra um outro cara e fala assim, Macarrão, eu fiz 2 vezes bondade essa semana. Falei, beleza, está mostrando Jesus para o mundo. A sociedade acha que Deus morreu, mas através da sua bondade nós vamos falar que Deus está vivo. Essa é a atitude de uma igreja missionária. Nós não podemos deixar de fazer a bondade para o mundo. A bondade está sobre o domínio nosso e nós temos que fazer. Se nós pararmos de fazer a bondade, Deus vai levantar as pedras do mundo e vai fazer bondade. É uma das coisas que nós precisamos entender, precisamos voltar a fazer.
Aí teve um cara de Minas Gerais que ouviu dizer que tinha uma comunidade fazendo isso. É um tal de Jeremias, não sei se você conhece, ele é pastor da 8ª, uma igreja pequenininha, né? De Minas. Ele fez um desafio para a comunidade lá. A maioria das pessoas estão fazendo bondade. E ele contou um testemunho assim: eu quero fazer a bondade dessa semana porque está acabando a semana e eu não fiz a bondade. Aí ele falou assim: bom, vou dar uma oferta de R$10 para o lavador do carro, porque ele lavou meu carro. Aí quando estava chegando para dar os R$10, um cara entra na frente e dá R$10 para o lavador. Ele fala: meu Deus do céu, o cara deu R$10, e agora o que eu vou fazer? Era a minha vez de fazer a bondade para o lavador de carro. Aí Deus fala para ele assim: dá 50. Eu falo: não, 50 não, eu só tenho esses 50. Jeremias falando. E aí Jeremias foi comovido por Deus e Deus falou para ele assim: não, pode dar. Aí ele falou: cara, eu acho que você nunca recebeu uma doação dessa, R$50. Toma aqui, ó. Eu só estou fazendo isso porque a gente tem que fazer a bondade. E depois, juntando a oferta, esse menino tinha que pagar o aluguel que estava atrasado. E esse aluguel faltava R$50. A bondade de Deus revela também que o outro passa a necessidade ao ponto de supri-la toda de uma vez. Nós precisamos entender isso. Eu preguei numa igreja, na 3ª igreja presbiteriana de Marília, e falei sobre a bondade. O pastor falou: vou levar para o conselho. Eu falei: não precisa levar para o conselho, é uma atitude do crente, ele tem que fazer. É bondade. Vai levar para o conselho para quê? Só fala: gente, já fez. Só isso. E eu quero desafiar você nessa noite a assumir uma responsabilidade comigo, porque eu quero levar isso para todo o Brasil, que é fazer o bem 1 hora por dia, 1 hora por semana. Você topa? 1 hora por semana nós vamos mudar a vida de uma pessoa. Você pode ver uma pessoa que está construindo, trocando uma janela, você pode ir lá ajudar. Ah, eu não sei, pedreiro, mas você pode segurar a janela para o cara cimentar. Ah, mas eu não sei pintar, tem uma pessoa pintando, eu não sei pintar. Vai lá e pega o pincel e molha para ele pintar. Mas 1 hora por dia é muito, pedir muito para você 1 hora por dia de fazer o bem para o outro. Vamos montar uma corrente que pode mudar o nosso país quando as pessoas olharem e falarem: não, existe pessoas crentes que me ajudam. E ali existe o Cristo que Ele ressuscitou e Ele está vivo na vida dessas pessoas. Você topa fazer isso comigo? 1 hora por semana, só 1 hora missionária por semana na cidade. Você pode mudar a realidade de alguns. Amém? Vamos orar? Antes de orar, eu queria saber se você quer. Se você quer, fica de pé. Se você não quer, pode ficar sentado, não tem problema. Mas se tu quer fazer 1 hora, pôr na sua agenda, fala: eu quero fazer 1 hora de bondade na minha semana. Me separa, Deus. Vai nos pontos estratégicos, supermercado, vai na padaria, vai no posto de gasolina, anda na periferia da cidade, que há muito tempo você não anda na periferia da sua cidade. Vê quantas construções estão fazendo. Leva lá meia dúzia de tijolo, 1 milheiro de tijolo, e fala assim: ó, teve alguém que mandou entregar. Entrega esse 1 milheiro de tijolo. Vai fazer uma diferença tão grande na vida de um pobre. E você vai ver que Deus vai começar a encher você, ao ponto de você virar fonte de água viva, que vai jorrar sobre você e sobre as pessoas. Vale a pena fazer a bondade pelo menos 1 vez por semana. O resto você faz maldade, mas 1 vez só, não tem problema. Vamos orar. Querido Deus, nós colocamos essa comunidade nas tuas mãos. Eles estão assumindo um compromisso com a gente, não só com a gente, mas com o teu Espírito Santo, com a Trindade toda, que eles vão fazer a bondade. E Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor comova esses homens e mulheres, adolescentes, crianças, jovens, a terem atitudes de bondade pelo menos 1 vez na semana, ao ponto de levantar o caído, ao ponto de dar comida ao pobre, ao ponto de construir casas, ao ponto de salvar pessoas da maldade da sociedade, e que nós possamos ser, Senhor, aquele que vai intervir na maldade do mundo, fazendo bem, para que a sociedade veja que o Cristo está vivo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.
Amém.